O que eu quero falar hoje é o seguinte, tá? E então a gente vai falar sobre a discretização. O tema hoje, se eu fosse escrever um tema de hoje, tá? É como que nós, no nosso caso, discretizamos. Seria uma discretização, é, como é que fala, da equação do momento, ou da quantidade de movimento, acho que eu prefiro chamar assim, para lambda diferente de 1. Ou seja, quando a viscosidade da gota, o eta drop, é diferente do eta ambiente, tá? Diferente do eta ambiente. Vou mostrar a diferença disso nas equações, primeiro, tá? As equações de Navier-Stokes, quando a gente tiver o eta drop igual ao eta ambiente, lembrando, o lambda é o eta drop dividido pelo eta ambiente. Então, quando o lambda é igual a 1, o nosso modelo da equação de momento linear fica assim: ρ, que multiplica du dt, como não nos interessa aqui a parte convectiva, eu vou deixar tudo embutido na derivada material, menos grade de P, mais eta, porque é todo mundo igual, né? Esse aqui é o eta drop, que é o eta ambiente, que é todo mundo igual, eta vezes o Laplaciano de U, mais uma força de campo, nesse caso é menos uma força de campo, que no nosso caso é simplesmente sigma, esse sigma, coeficiente de tensão interfacial, que discutimos há pouco, vezes a curvatura local média, vezes o delta de Kronecker, tá certo? Que localiza a interface, então ele é o delta de Kronecker da função level set, que é o nosso φ, e vezes o vetor normal, né? Isso é uma coisa que a gente já discutiu no passado. Então, aqui está entrando esse cara aqui, Giovanni é o que a gente acabou de discutir há pouco, tá certo? É a lei de Young-Laplace. Young-Laplace, né, aplicado lá no nosso modelo, tá certo? Você vai verificar é bem fácil verificar que se não tiver escoamento, ou seja, se o termo de derivada material e se o termo de tensões cisaliantes forem ambos nulos, você vai recuperar aquilo que eu te falei. Você pega uma gota esférica, por exemplo, e você vai conseguir calcular rapidinho, facinho assim com a lei de Young-Laplace, quem que vai ser esse gradiente de pressão, esse salto de pressão na interface, tá? Ele vai ser recuperado por essa lei aqui, tá? Porque esse delta de Dirac, ele resulta, como é que fala? Ele não é um na interface, ele é bem grande na interface, né? Ele é tipo infinito, ele concentra as forças na interface. Tá, mas fora isso aqui, e agora e quando nós tivermos a viscosidade variando? Cara, quando a viscosidade estiver variando, o nosso modelo fica assim: ρ du dt. Viscosidade variando que eu quero dizer é o caso lambda diferente de 1. Rho du dt é igual a menos grade P, mais, aí a gente tem que escrever direito, que vai ser div de uma função eta, que na verdade depende de φ. Eu vou explicar rapidamente como é que ela depende de φ. Eu vou botar aqui um eta de φ. Lembra, φ é função level set, tá? Eta de φ, e esse cara aqui multiplica quem? Grade de U mais grade de U transposto. Naturalmente, menos sigma K delta de φ N, tá? Nós não vamos dar atenção ao termo de força de campo hoje, tá certo? Ele não nos interessa. Na verdade, ele nunca vai dar trabalho, esse cara aqui, esse último termo. Professor, ali é divergente? É. Eu devo ter falado div e não escrevi, ó. Div, tá? É div. Ah, não, achei que estava com grade. Não, e tava mesmo, tava errado. Deixa eu botar aqui esse div bem grandão aqui. É que eu me distraí quando eu olhei assim, eu fiquei... Não me deixa escrever uma coisa dessa, não. Tá gravando, vai pro YouTube, gravado errado. Não pode. Tá? Ó, então, quem é esse eta? Tá? Lembra o seguinte, a função level set, como é que ela é feita? Tá? A função level set é a função distância. Então, a distância de qualquer ponto até a interface.
e ela é uma distância com sinal. Isso significa que o φ dentro da gota, na nossa convenção, isso pode variar. Na nossa, ela ficou assim: ele é menor do que zero, φ fora da gota é maior do que zero, e a gente sabe onde está a interface nas partículas em que φ é igual a zero. Isso que é a essência do método level 7. Então, a gente consegue calcular a função eta como sendo quem? Eu faço ela Professor, assim. ali é 1 ou é 0? Cara, hoje está difícil para mim, velho. É zero, né? É zero. É zero. Mandou bem, brother. É zero. Então, bora lá. Vocês lembram da função Heaviside? A função degrau? Eu Vou lembro, lembrar, lembro. vou lembrar. Lembra? Função degrau é um negócio assim, né? Vou fazer ela aqui. Pau. Puxou? Lindo, tá? Então, queria que ficasse um pouco mais bacana. Aí, legal. Então, esse aqui é o eixo X, ó. A função Heaviside, ela vem sendo, ela é zero, se x é menor do que zero, e ela dá um salto para 1, se x é maior que zero. Ctrl Z. Deixa eu tirar isso aqui. Então, isso aqui é a função Heaviside. Então, isso aqui é o... Anota ela com um H assim, tá? Esse é um H, ele é igual a zero quando x é menor do que zero, e o H é igual a 1 quando x é maior que zero. A função Heaviside é a função degrau, step. Tá? Então, uma maneira de a gente escrever isso aqui é o seguinte: a gente fala que isso aqui vai ser eta da gota, deixa eu ver, não, eta ambiente, mais Heaviside de φ, que multiplica eta, do drop, menos o eta ambiente. Sacou? Vamos só conferir? Se o φ é menor do que zero, ou seja, se eu estou dentro da gota, errou, né? Errei. Por isso que a gente sempre tem que conferir. Então, se eu estou dentro, se é menor do que zero, eu estou dentro da gota, isso aqui tem que ser φ do drop. Mais, agora eu vou fazer assim, φ ambiente, eta ambiente, menos eta do drop, que multiplica o Heaviside de φ. Pronto, agora ficou certo. Porque se eu estou dentro da gota, a Heaviside é zero, vai dar eta da gota. Se eu estou fora da gota, a Heaviside é 1, então vai dar eta ambiente. Tá? Lembrando que no mundo do level 7, o Heaviside ele é smoothed, né? Ou seja, você, na verdade, cria uma função que vai continuamente, faz isso aí. É lógico que é um continuamente numa faixa bem estreita, mas ele é smoothed, ele é amaciado, é adocicado, tá? Então, a gente conhece como que esse eta funciona, varia enquanto função. Beleza? Então, esse aqui é o nosso modelo quando a gente tem a, a razão de viscosidades é diferente de 1. A gente usa esse modelo de viscosidade, tá? E calcula essa coisa assim. Qual que é a nossa principal dificuldade aqui? Numérica. Vai ser uma dificuldade numérica. Tá? Essa equação aqui de cima, ela tem uma vantagem muito grande. Se você revisitar as nossas aulas anteriores e a literatura disso aqui, naturalmente, você vai ver que quando você tem só o Laplaciano, a equação de U estrela, ela fica assim: U estrela e JK, eu vou fazer só IJ, tá? Mas seria IJK, U estrela IJK, menos. Aí apareceu alguma coisa que eu posso errar, que vai ser o quê? Vai ser assim, delta T dividido por ρ vezes eta dividido pelo delta x ao quadrado. Vai ser isso, tá? Isso aqui vezes quem? Vezes U estrela I menos 1J mais U estrela I
J menos 1, menos, e aí vai, todos os outros termos, tá? E tudo isso igual a um outro vetor, que é o que vai ter acumulado nele, essencialmente, a contribuição desse cara, a contribuição do termo convectivo dessa derivada, e aparece também o UN, né? É o que vai estar aqui. Revisita as nossas aulas lá, e você vai se lembrar disso se você não lembrou. Lá no passado eu não te chamei atenção para isso, vou te chamar atenção agora. A matriz de U, lembra, isso aqui é um sistema linear. Essa matriz de U, ela depende, ela é só de U, nesse caso. Ela vai ser só de U. Então, a gente vai ter um sistema linear de U. O vetor que aparece do lado esquerdo aqui, perdão, direito da equação, né? Lembrando, isso aqui representa um sistema linear que é do tipo A vezes o vetor U estrela que a gente quer achar é igual a um determinado vetor F. Então, esse A é o que eu chamei aqui de matriz U, né? A matriz, o fato é que a gente constrói um sistema desse jeito. Ou seja, é um sistema que a equação de U depende só de U. Os termos que compõem o lado esquerdo da equação e, portanto, a matriz A. Então, a gente monta um sistema linear que tem só o tamanho do vetor U. Quando, e isso é uma puta de uma vantagem, porque o U só depende dele mesmo, se eu tenho 200 nós de U, eu vou ter um sistema de 200 por 200. Vai vendo. Ah, e com características muito boas. Ele é basicamente uma expressão da equação de Helmholtz, ele é bem comportado, ele, como é que fala? Ele é diagonal dominante, é hermitiano, é tudo de bom. Então, os métodos de resolver sistemas lineares vão muito bem com esse sistema. Quando a gente tiver esse cara aqui. Ah, outra vantagem, esqueci de falar. Além disso, a matriz A só tem que ser calculada uma única vez. A matriz A só tem que ser calculada uma única vez. A gente faz isso fora do loop principal. Porque ela fica dependendo de quem? Ela fica dependendo do 1 que está multiplicando aqui, o U e J, e fica dependendo do valor dessa constante aqui, ΔT, eta sobre ρ vezes Δx ao quadrado. Então, como isso é constante, você monta a matriz uma vez, acabou, nunca mais você monta. Cara, com esse novo termo aqui, tudo fica ruim, tá? Esse termo aqui é enjoado. Por que que ele é enjoado? Porque, primeiro, você pode separar ele em dois. Eu vou fazer então uma análise, tá? Você pode separar ele em dois, ele ia ser assim, eta grade de U. Beleza, esse aqui é um termo aceitável, tá? Porque ele vai gerar um sistema também hermitiano, diagonal dominante na maioria das vezes, bem comportado, que a gente sabe resolver. A gente sabe resolver esse cara, tá? Só que, como a gota vai se mover, vai sair do lugar, não sei o quê, e esse eta agora varia, e varia desse jeito, isso quer dizer o quê? Que a cada passo de tempo eu tenho que recalcular o A. Agora, esse nem é o maior problema. O maior problema é esse outro termo aqui, ó. Div, dieta, Laplaciano, ou grade de U transposto. O termo div, dieta, grade de U transposto vai fazer... quando você fizer essa conta aqui, vai ter termos de U, da componente V na equação de U, do lado esquerdo. Tá? Porque porque é assim, vai aparecer isso, tá? E isso é horroroso, porque aí você vai ter, imagina que você tem 200 pontos de U com 200 pontos de V, o seu sistema linear é um sistema de 400 por 400 no mundo 2D, no mundo 3D é maior, né? Então isso é muito ruim. E é um sistema difícil de montar, porque as equações são, se você tem incógnitas em equações separadas, dá para montar, não quer dizer que não dá. O pessoal tem várias técnicas para fazer isso, chama montagem em blocos e tal, tem várias maneiras de fazer, tá? E até é legal fazer isso, a gente cria uma versão implícita, bem poderosa do método, tá? Bem poderosa do método, e que acaba resolvendo muita coisa.
Mas tem essa questão assim da velocidade de processamento, a gente pode perder bastante. E, enfim, tem prós e contras. Eu vou explicar o que a gente faz, o nosso caso, eu vou mostrar qual é a solução que a gente deu para isso, como que isso fica no nosso código, porque isso é essencial para que você entenda como que o nosso código foi construído e principalmente, poder alterar esse código lá, principalmente no vetor F. Você vai ver que isso vai ter um grande efeito no vetor F. Cara, eu vou abrir outro quadro, basicamente, aqui, em que eu vou escrever a equação de novo, tá? E já vou escrever essa equação do que seria numa forma discreta, pensando no método de projeção, tá? Pensando no método de projeção no Crank-Nicolson, tá? Então, vamos pensar aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. A equação, sem ser discreta ainda, vai? Porque senão nem eu vou conseguir fazer. Ela vai ser assim: du dt igual a menos u escalar grade de u, menos 1 sobre ρ grade de P, mais 1 sobre ρ div de eta, a gente sabe que esse eta varia, tá? Que multiplica grade de U mais grade de U transposto. E aí eu vou botar só aqui mais um F sigma, tá? Mais um F sigma. Bom, quando a gente aplica o método de projeção, a gente resolve uma equação para U estrela. Reparem a grande picaretagem que eu vou fazer aqui para não ter que lidar com aquelas complicações todas, tá? Olha só. Na verdade, eu estou trocando uma complicação por outra, mas vale a pena. Primeira coisa é fazer uma equação para U estrela. Vai ser U estrela menos UN sobre ΔT. Aí lembra, tudo que eu colocar do lado direito tem que ser avaliado agora, no instante N mais meio. Porque o estrela faz o papel do N mais 1, e a gente quer avaliar tudo para ser um Crank-Nicolson, tudo que aparece do lado direito agora tem que estar no N mais meio, para a derivada temporal ser centrada e este processo de integração ser um processo de segunda ordem, tá? Então, o primeiro cara que aparece é aquele menos U escalar grade de U, e ele tem que ser avaliado aonde? No N mais meio. Como que a gente faz isso na prática? Na prática, a gente faz isso, como eu já mencionei no passado, fazendo extrapolações, tá? A gente sabe que o termo U escalar grade de U avaliado em N mais meio pode ser calculado assim. Pode ser calculado como 3 meios de U escalar grade de U avaliado em N menos meio de U escalar grade de U avaliado em N menos 1. Ou seja, a gente usa uma extrapolação lagrangiana, nesse caso seria uma fórmula de Adams-Bashforth, tá? Então, beleza. Então, isso aqui, na verdade, às vezes a gente até anota isso de uma forma diferente. A gente bota alguma coisinha aqui falando, cara, esse cara aqui foi extrapolado. Para dizer que ele foi extrapolado, eu sei lá, vou botar um tio em algum lugar aqui. Eu adoro tio, vou botar um tio aqui, assim, sei lá. Ele é extrapolado, ele não é o U mesmo, ele não está calculado na Vera, tá? Mas pelo menos ele está posicionado temporalmente na posição correta, que é o N mais meio. Lembra? No método de projeção, você não precisa se preocupar com a pressão, né? Ela vai ser colocada depois. E agora vai vir um negócio, cara. O que eu vou fazer é o seguinte, gente. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou extrapolar todo esse termo aqui. Então, eu vou falar que isso é 1 sobre ρ. 1 sobre ρ, tá certo? Que multiplica div de N vezes grade de U sem ser transposto, mais grade de U transposto, fecha esse div aqui.
todo esse termo aqui vai ter que ser extrapolado para n mais meio. Tá? Então, todo ele é extrapolado para n mais meio, inclusive a viscosidade. Por que, inclusive, a viscosidade? Porque a viscosidade agora depende de φ, e você tem um φ que foi calculado em n menos 1, você tem um φ que foi calculado em n, então você pode extrapolar esse φ para o n mais meio, blá, 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 blá. Tem um monte de coisa aí, tá? Tudo bem. E aí, eu vou calcular isso aqui explicitamente. Repare, como eu vou fazer extrapolado, então eu também vou anotar aqui, extrapolado. Ele fica do lado esquerdo. Não importa que ele depende de U, V, W, tá? Na equação de U, eu quero dizer, da componente U. Não importa. Por quê? Porque o sistema, quem define o tamanho do sistema é o lado esquerdo, né? Agora, qual é o problema de eu deixar isso só extrapolado assim? Aí você pode revisitar os seus primeiros cursos de métodos numéricos lá do passado, ou dar uma investigada por aí. Isso aqui seria um método puro de extrapolação. E os métodos de extrapolação são instáveis. Esse método aqui, ele é super instável. Ele não ia funcionar bem, na verdade, ele sequer funcionaria. A gente precisa estabilizar isso de alguma forma. E a gente, como é que se estabiliza um método numérico desse aqui? Você tem que criar alguma coisa implícita. Extrapolado significa que você está fazendo tudo explícito, porque você calcula explicitamente os termos usando variáveis que você já conhece. Você já conhece o valor em n, já conhece o valor em n menos 1, isso é explícito para você. Você vai lá, aí você só extrapola para o n mais meio e vai com fé. Então, ficou explícito, né? Cara, nesse caso, é ruim, porque ele é instável, né? Então, para resolver isso, você precisa colocar alguma coisa implícita. Aí, o que eu vou colocar aqui implícito, tá certo? É isso, ó. Eu vou colocar implícito isso aqui. Eu vou somar e subtrair a mesma coisa, tá? Vou somar e subtrair a mesma coisa. O que que eu vou somar e subtrair? Eu vou pegar aqui, vou botar aqui um mais, vou chamar aqui eta de referência, eu já vou explicar qual que vai ser o eta de referência. Um eta de referência, que pode ser ou eta drop, eu vou tirar esse negócio de eta de referência, eu vou falar assim, eu vou botar o eta ambiente, vai? Eta ambiente, que é o que eu vou botar um zero mesmo, vou somar e subtrair um zero, tá? Eta ambiente dividido pelo ρ, que multiplica quem? Que multiplica o... vou abrir um parênteses. Vou fazer, tem que estar em n mais meio, hein? Aí vou fazer igual o Crank-Nicolson original. Eu vou botar aqui o Laplaciano de U estrela, que faz o papel de n mais 1, mais o Laplaciano de UN, que eu já conheço. Para botar em meio, eu tenho que tirar a média dos dois. Bota um 2 aqui. Tirei a média. Tá? O que eu estou somando aqui? Espera aí, agora, deixa eu pensar aqui numa coisa. O que eu estou esquecendo aqui? Eu somei isso aqui. O que é isso? Isso aqui é o Laplaciano. Isso é o Laplaciano. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Pera. Tá? Não, 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 não. Mandei mal. Não é isso, não. Acabei de ver. Não é igual no Crank Nicholson, não. Desculpa, gente. Apaga aqui. Eu tenho que somar e subtrair a mesma coisa. Eu falei isso desde o começo, não sei por que eu fiz isso. O estrela, minha gente, o estrela faz o papel de n mais 1. Então, eu tenho que subtrair o valor de n mais 1. Então, eu vou subtrair menos o Laplaciano de u n mais 1. Só que, pô, professor, você não conhece o Laplaciano de u n mais 1. Não tem problema. O que você faz? Extrapola. Caraca. Quem é o Laplaciano de un mais 1 extrapolado? Ele é facinho de calcular, na verdade. O Laplaciano de un mais 1 extrapolado é, na verdade, 2 vezes o Laplaciano de un menos o Laplaciano de un menos 1. Também é uma extrapolação de Adams-Bashforth. Bom, então, cara, eu somei e subtraí um zero.
Só que isso não é um zero exato. Por quê? Porque, na verdade, o estrela, a velocidade tentativa, ela é uma tentativa de n mais 1. Tá? Ela é uma tentativa de n mais 1. Só que essa diferença que eu estou cometendo aqui, dá para a gente fazer umas contas, tá certo? E mostrar que essa diferença entre o UN mais 1 e o Laplaciano e o N mais 1 e o Laplaciano de U estrela, que essa diferença é, na verdade, um erro da ordem ΔT ao quadrado. Isso é muito difícil. Eu recentemente estudei isso de novo. Eu até... Deixa eu ver se é muito difícil mostrar que isso é uma diferença dessa ordem aí, tá? Como é que fala? É muito diferente mostrar isso aqui. Bom, eu não vou perder tempo, eu estou com minha ata aqui. Enfim, mostra-se, tá? Que isso é uma diferença de um termo ordem n ΔT ao quadrado. E, logicamente, mais o f de sigma do n mais meio, que também tem que ser extrapolado, tá? No que isso ajudou? E só um detalhe. Por que eu inventei esse cara? Qual é o motivo de inventar esse zero? É o motivo de eu poder pegar esse Laplaciano que está desse lado da equação e botar do outro. Ou seja, eu vou ter uma equação que vai ser assim, U estrela, aí vai aparecer assim, menos ΔT eta A dividido por 2 ρ ΔX ao quadrado, que vai multiplicar o Laplaciano. Você sabe que tem uma forma de mostrar esse stencil, o stencil de 5 pontos, tá? Que é assim, 1, menos 4, 1, 1 e 1 em U estrela. Esse aqui seria o estrela IJ. Esse aqui é o U estrela IJ. Esse 1 menos 4 significa o I menos 1, o I mais 1, o J mais 1, o J menos 1 e o IJ no meio, que é o menos 4, tá? Tudo isso aqui igual a muitos termos extrapolados. Essencialmente, esse termo que dá um trabalhão de calcular em diferenças finitas, esse termo também, todos esses termos vão ser acumulados aqui no vetor F. No vetor F. Tá? Então, só que qual é a vantagem? Tá? A vantagem é que este método ele é estável, continua sendo de segunda ordem no tempo, o sistema linear de U fica independente do sistema linear de V, que fica independente do sistema linear de W, beleza? E são sistemas lineares que eu só tenho que montar uma vez antes de começar a rodar o programa, não importa que a gota está se mexendo lá dentro. E aí a gente coloca todo o resto do lado no vetor F, que aí tem que calcular o vetor F, tem que ser calculado em todas as iterações, mas eu ia ter que fazer isso em todas as iterações, em todos os ΔTs, mas eu ia ter que fazer isso de todo jeito mesmo, então vai lá e calcula, né? Então, são essas as vantagens do método, tá? E o nosso programa, ele é calculado essencialmente assim, tá bom? Aqui você tem um certo vetor, aqui seria o vetor F, né? Eu vou apagar esses 3 pontinhos aqui e botar o vetor F. E aí eu vou, inclusive, projetar o programa aqui e mostrar onde essas coisas aparecem, tá? Esse aqui seria o nosso vetor F, que no stencil de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí, se fosse mais 6 de 6, esse é de 5 pontos, seria o stencil de 7 pontos, seria A, B, C, D, E, F, G, seria o vetor H, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de H e J. Isso, tá? Quer fazer alguma pergunta em relação a isso aqui, antes de eu tirar o quadro e mostrar o programa? Tá, então, Eu ia perguntar, fala. professor, mas aí o senhor vai mostrar o programa, né? Se o Ô, programa, é claro que ele permite que o lambda seja diferente de 1.
Mas no caso de eu colocar igual a 1, ele vai fazer o mesmo procedimento para quando é diferente de 1? Não. Boa pergunta. Ele é esperto e troca de Troca, né? formulação porque para ficar mais fácil. Ah, legal. Legal? Deixa eu mostrar lá. Boa pergunta, tá? Vou parar de compartilhar esse aqui para compartilhar a tela do programa. Compartilhar. Deve estar aberto aqui o meu. Tá, eu vou abrir ele de novo aqui, o Visual Studio. Só um instantinho, estou abrindo já, está vindo aqui. Eu vou compartilhar, tá? Deixa eu só abrir aqui. O visual é que eu quero já abrir a versão mais recente que eu tenho trabalhado do programa, que ela está dimensional e aí vai aparecer tudo, tá? Então, beleza, eu vou botar aqui a janela. A janela, na verdade, é uma janela do... Não foi possível compartilhar, por que será? Não sei. Então, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Compartilhar a tela. Beleza, eu espero que vocês estejam vendo o programa. É isso que vocês estão vendo? Sim. Então tá aqui, ó, Fenrir Din, porque ele é dimensional, tá? Essa aqui é a versão que eu estou escrevendo aqui do programa. Então, olha só, né? Nessa versão dimensional do programa, eu vou logo aqui para... Ele tem aquela parte do starter, aí ele tem o build a flow 3D CNDIN. O que é o build a flow? O build é que constrói, né, a matriz A do flow, ou seja, do U, V e do W. No caso 3D, e essa matriz é pensando no método Crank-Nicholson. E o DIN é de dimensional. Então, eu vou abrir esse cara aqui, o build a flow não sei o quê. Build a flow 3D. Olha aqui. O que eu fui? Eu defini aqui um lambda. Só para achar, esse lambda não é a razão de viscosidade, tá, pessoal? Ele é só uma variável auxiliar aqui. Para eu calcular quem? Ó, delta T vezes eta máximo. O eta máximo é o maior entre os dois etas. E eu escolho o maior porque isso é um termo estabilizador. Então é melhor você botar a maior viscosidade mesmo, tá? Dividido por 2 vezes ρ vezes ΔX ao quadrado. Ah, deixa eu ver no quadro. Talvez eu tenha botado uma coisa errada. Ah, botei certo. Ó, 2 vezes ρ, tá tudo certo. Ó, tá vendo? Ó? Direitinho. Ó, o lambda é esse grupo aqui, ó. ΔT, eta, não sei o quê. Então vou voltar. E aí eu monto o stencil. Para o U, para o V e para o W. Professor, deixa eu só tirar uma duvidazinha aí, mas é a programação. Vai. Kind ali que você falou que acho que é um double, né? A mesma coisa que eu colocar real 8. Ah, esse cara aqui? É. Mas você tem que fazer o seguinte, cara. Você tem que... Isso vai na nova versão, tá? Esse cara aí é o seguinte, ó. Eu vim aqui, eu criei esse módulo que chama Kind Parameters, tá? Aqui no Kind Parameters, eu crio 2 inteiros. Ah, E, e esses inteiros, eles usam essa função intrínseca do Fortran, que é o Select Real Kind. E o que ele significa, cara? Ele significa o seguinte, ele vai... Isso aqui, ó, esse P aqui, ele é o número de casas depois da vírgula, precision. sim. E esse R é o range do número da mantissa. Então, ele vai de 10 a 307 até 10 a menos 307, são os maiores números e os menores números de mantissa, que você pode representar com esse número real, e você também pode representar um número que tem, no mínimo, 15 casas depois da vírgula, uma precision de 15. Por que eu estou fazendo assim? Porque, na verdade, esse cara aqui vai... Esse negócio que a gente bota real 8 ou real 4, esse 8 e esse 4 rigorosamente depende do computador e do sistema, na verdade, do computador que você está rodando. Na maioria dos computadores Intel, por exemplo, esse 8 quer dizer precisão dupla, tá? O que esse cara faz? Ele descobre no processador qual é o número que você tem que colocar.
Então, eu criei esse double e botei desse jeito. E tudo isso para quê? Para que essa declaração aqui signifique sempre a mesma coisa em qualquer lugar que você estiver rodando isso. Isso é especialmente útil quando você estiver rodando, por exemplo, num computador grandão, que você estiver rodando na nuvem, e às vezes você vai para um computador que é da Google ou que é da própria Intel e que tem uma arquitetura diferente, porque eles têm uns computador grandão lá e tal. Só isso, sacou? Mas é um cuidado que eu tenho tomado com essa versão do código para ele ser portável, para ele ir de um lugar para outro. Entendi. Bacana. Bacana, né? Ó, então voltando para o programa principal, aqui eu montei. No BC Flow 3D, eu aplico a Boundary Condition do Flow. Olha lá as Boundary Condition. Vou abrir o BC aqui para você. Você lembra que o que a gente fazia na Boundary Condition era que tipo, o A virava A menos alguma, mais menos o outro coeficiente e tal. Então, aqui é isso, ó. Isso aqui são boundaries condition de Dirichlet, em que, no caso desse vetor que tem 7, né? A matriz tem, o nosso extenso é de 7 pontos, a modificação que tem que fazer, o D recebe D menos B. Isso na parte de baixo, na fronteira inferior, em J, e na fronteira superior de J, que é a fronteira NJU, né? A inferior é a fronteira 1, onde o J é igual a 1, aqui é onde o J é NJU. Então, essa aqui é a fronteira superior. Em vez de ele receber o B, ele recebe o F. Então, pronto. Aqui apliquei as condições de contorno na matriz. Tanto de U como de W. Pronto. Acabou. Não tenho que aplicar a condição de contorno nas outras fronteiras I e na fronteira K, porque em I, que é da direção X, e K, que é da direção Z, a condição de contorno é periódica. No fundo, ela não existe. Né? A condição de contorno periódica, ela não existe. Quando você só tem que dar um jeito do estêncil pegar como é que fala? Você, em vez de, quando você vai procurar o N mais 1 e estiver na fronteira, você pega lá do outro lado do domínio. Ela não tem que ter uma condição de contorno. E aqui está uma condição de Neumann. A de Neumann, o que muda, minha gente, é isso. O sinal que era de menos vira de mais. Condição de contorno de Neumann é aplicada para a pressão. Também só nas faces onde tem condição de contorno, nas faces que que não são periódicas. Então, pronto. O que aconteceu aqui foi o seguinte: construí a matriz, apliquei condição de contorno, tá? Aí tem a parte aqui, isso aqui já é por causa do level 7, tá? Aí eu vou começar o meu loop, ó, o time step vai do first time step até o n time steps. Isso aqui não tem nenhum valor, é só para medir o tempo da execução. Tem que modificar os ghosts, aí você vai lembrar da nossa aula de aplicação de condição de contorno, isso aqui varia os ghosts, tá? E aí o build. Build H, Flow 3D CN DIN, tá? O build é o que monta o vetor do lado direito. Então, deixa eu pegar o build H. Aí essa subrotina dá um trabalho da porra. Eu vou até explicar depois um lema que existe, pessoal, que programa isso aqui. Cadê o build H? Tá aqui, build H Flow. Olha aqui, então tá aqui o build, tá? Então, declarações locais. Olha aqui, ó, você falou, cara, Alan. Quando o lambda é 1, ele modifica esse U auxiliar aqui para isso aqui, ó. E aí depois a gente dá uma olhada lá, mas ao invés ele cria, isso aqui dá certinho, tá? Você faz isso aqui porque quando o lambda é igual a 1, se você fizer isso, você vai mostrar que como é que fala? Se você fizer essa conta aqui, ó, com o U auxiliar, em que ele ficou menos U, menos V e menos W, isso vai recuperar o Crank-Nicholson padrão nosso lá, sem ter que fazer nada demais. Então tá aqui esse aqui é o Crank-Nicholson padrão da direção U. Você calcula lá como é que fala? Esses caras aqui, as derivadas, e aí depois pega lá o grade de U extrapolado, olha ele aqui, e aí depois você pega aqui o termo viscoso calculado em N-1. Não, em N, tá? Então, isso aqui é quando o eta
ele é igual a 1, ele vai fazer isso. O auxiliar, ele vai, e vai fazer isso aqui, vai recuperar a nossa, o padrão lá, tá? Quando o eta não é igual a 1, aí o U vai ser o U mesmo. O auxiliar vai ser o U mesmo, só que extrapolado para N mais meio. O φ vai ser extrapolado para N mais meio. E aí vai começar, cara, um monte de conta. Isso aqui são as aproximações em diferenças finitas. Depois a gente pode fazer uma aula para explicar por que que a gente faz como é que são calculadas, tá? Vou deixar isso para outro dia. Mas isso aqui é o caso porque, ó, tá vendo que o eta já entra lá dentro? Ó, o eta vezes a heavy side, ó lá. Tá vendo? Então, aí, cara, tem que calcular todo mundo. Mas ele só vai fazer esse cálculo, se o lambda não for igual a 1. Então, ele vai fazer esse cálculo aqui todinho, pá, aí vai acabar, tá? E aí, depois que ele fez isso, esse cálculo aqui é o cálculo de que parte? É o cálculo dessa parte aqui, que tem a parte que não tem gota. É o cálculo de U grade de U, é o cálculo do termo viscoso e o cálculo desse Laplaciano. Tá tudo lá. Aí, para cada novo termo, a gente vai adicionar nessa lógica aqui, a gente adiciona uma subrotina. Esse aqui vai ser o Surface Tension Updates, que vai somar o Surface Tension nos Hs. Então, vamos dar uma olhada na Surface Tension Update, só para a gente ter uma noção. Tá aqui, ó, Surface Tension Update, olha lá. Ele vai lá, calculou o φ, tá tudo comentado aqui porque eu quis fazer de novo, tá? E aí tem que calcular a curvatura, esse trabalho todo é para calcular a curvatura e o vetor normal. Aqui ele pode calcular a curvatura e o vetor normal. Isso aqui é dentro dos tubos, tá? Por isso que tem essa frescura aqui. A gente pode falar sobre isso qualquer dia. Mas, enfim, calcula o vetor normal, calcula a curvatura, e aí soma nos Hs a parcela da tensão interfacial. Está aqui. E pronto. Tá? E é isso que faz. Aí depois vai ter um surface, um magnético, uma parte para o magnético, é essencialmente a mesma lógica, e depois o que mais que a gente quiser. Tá? É isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para hoje. É esse o avanço que eu queria dar aqui, porque assim vocês vão, sei lá, a minha ideia é que vocês vão entendendo cada vez mais esse código maluco aqui, e talvez a gente vai, daqui a um futuro próximo, a gente possa trabalhar juntos em desenvolver mais coisa nesse código aqui. Vou parar de projetar, a não ser que vocês tenham alguma pergunta que precise da projeção. Cadê Enquanto aqui o não tem. Teams? Então, vou parar de projetar. Sem perguntas no código, né? Cara, onde é que para aqui esse negócio? Não é aqui. Deve ser aqui. Parar de compartilhar. Pronto, para. Professor, Oi. eu só tenho uma dúvida, assim, mais teórica. Como que eu aplicaria uma condição de contorno para eu ter, por exemplo, um escoamento extensional, puramente extensional? Boa. Porque a gente faz uma condição de contorno nas paredes ali, né? Nos ghosts. Uhum. Como que eu relaciono isso com... Porque, para mim, um extensional é algo como um pressure driven, alguma coisa assim, né? Não sei. Olha, na verdade, o que é? Você vai aplicar o extensional do mesmo jeito que você aplica o Simple Shear. Vou projetar de novo. Essa vai ser fácil. Tá vendo meu programa aí? Sim, sim. Ó, a rotina de ghosts. Essa aqui tá para Simple Shear. O Simple Shear na parede de cima. O que é o Simple Shear? A parede em J superior vai com uma velocidade U para a direita e a inferior vai com uma velocidade menos U para a esquerda, não é isso? E todas as outras fronteiras são periódicas, ok? Então, ou seja, eu tenho uma condição de contorno de Dirichlet em U, nas paredes em J. Eu conheço o valor de U. E aí isso aparece explicitamente no Ghost. Vê? Ó, Ghost
XZ periodic. Se eu olhar aqui no XZ periodic, olha o que acontece. Eu calculo um U local, calculei um U local, que vai ser menos U all, e aí esse U local entra no cálculo do Ghost, tá? Lembra, o Ghost é quem está em 0 ou quem está em N mais 1. Tá bom? Quem está em 0 ou quem está em JN mais 1. Feito? Essa história toda aqui, qualquer hora eu explico para vocês, mas em tese ela não precisaria. Tá? Ela só é uma... Isso aqui eu lembro o Q para nós aqui é o gradiente de pressão, ou trial, tá? É o gradiente de pressão trial, é o estrela. Tá? Isso aqui é uma maneira de tentar melhorar a ordem de aproximação da condição de contorno em U, que é extrapolada. Muito bem. O que eu estou te falando? Por que isso aqui é U wall, que no nosso caso é um número, é a velocidade da parede de cima? Porque esta é a cinemática da parede de cima. No extensional, se você pegar lá o escoamento extensional, um escoamento de four-row mills, você conhece esse escoamento, four-row mills? Ele é um escoamento hiperbólico. Você conhece... Conheço. Pronto, é um escoamento hiperbólico. O que você ia ter que fazer? No lugar desse U-wall, você ia calcular o valor da velocidade seguindo uma cinemática hiperbólica na parede superior. Esse valor da velocidade ia depender de x e de y. Mas você conhece o x e y, porque você está andando você sabe qual é o y, é o j é 0, né? E o x é que está andando aqui em i. Então, você tem como calcular o x e y e substituir este valor aqui, ó, pelo valor da velocidade que corresponde à cinemática que você quer impor na parede superior. Se, por acaso, você precisar impor a cinemática em outras paredes, além da parede superior, tá? Ou seja, você não vai ter mais periodicidade em duas direções, vai ter periodicidade em uma direção só. Então, isso pode ter consequências para o solver de sistema linear que você vai poder usar. Mas, em tese, você pode fazer todas as paredes sendo com condição de contorno de Dirichlet e definir na mão qual que é a cinemática de todas as paredes. Por sinal, aqui, ó, aparece isso aqui, ó. O que era isso aqui? É a pessoa tentando simular um cisalhamento oscilatório. Tentando não, simulando um cisalhamento oscilatório. A velocidade na parede muda a cada passo de tempo. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Entendi. Eu lembrei do Formula Roll, um artigo. Você vai girando e vai mudando o escoamento dependendo da como é que se monta, né, 2-2 os roladores. Isso é um tipo de escoamento extensional puro, tá? Esse é um tipo de escoamento extensional puro, tá bom? Mas você pode ter muitos. Olha só, tem um negócio interessante, que é o quê, cara? Eu não sei se... Depois você dá uma pesquisada aí, lá na minha tese você vai encontrar, mas você vai encontrar isso em muitos lugares, em papers do Gary Liu, tem um paper que é Bentley and Gary Liu, tá? Que é sobre droplet breakup. Se você entrar com essas palavras-chave, você vai achar esse paper. Inclusive, ele está lá na nossa biblioteca do Dropbox. Mas você também acha isso no livro do Gary Liu, e em outros livros de cinemática. O Rony tem as manhas disso aí também, que é o quê? Você pode, na verdade, fazer um escoamento linear generalizado, que tem um parâmetro que quando ou alfa, sei lá, um parâmetro alfa, que quando esse alfa é igual a 1, isso dá um cisalhamento simples. Quando esse alfa é igual a 0, isso dá um extensional. Quando alfa é menos 1, dá outra coisa. Enfim, você pode definir isso em termos de uma cinemática. E qual que é o barato? Ele te dá quem é o campo de velocidade. Você sabe quem é o campo de velocidade. Você conhece o campo de velocidade nas fronteiras do seu domínio. Entendeu? É isso, cara. Então é assim, você vai impor uma coisa. Impor um novo campo de velocidade é basicamente alterar a condição de contorno de Dirichlet, que é a condição de contorno mais fácil de alterar. Sim. Isso é aquele... Tem um paper do Bastarita, né? Que ele
que ele coloca um campo de velocidade que ele vai alterando um parâmetro B lá, Pronto, e ele vai tem saindo com certeza tem isso sim. do rigid Lá body nele- motion, passa pelo viscométrico até o extensional, né? Pronto, tem, com certeza, tem isso lá no paper do Entendi. Astarita, sim. Teve até uma reunião que o Rony deu uma aula para nós disso aí, entendeu? Esse, na Sim. verdade, é um negócio, assim, que tem isso que eu te falei, tem vários caras que já usaram isso aí, e isso dá até para fazer experimentalmente, eu não sei se você sabe. O Gary Liu, ele tem lá no laboratório dele, lá na Califórnia, um for-row mill, em que ele basicamente fala qual que é o alfa que ele quer, entendeu? Ele consegue variando o alfa dele lá, né? Que ele tem uma tecnologia para fazer isso. Tá? Então é muito interessante. Agora a gente vai fazer Beleza. no programa, né? No computador aqui, aí, moleza. Saquei. Sacou? Mais perguntas? Senão eu vou parar a gravação para a gente terminar o vídeo e ele ficar mais curto. Beleza, vou parar a gravação aqui.